vocês, sejam muito bem-vindos para a gente poder falar de mais um serviço, de mais uma curiosidade, de mais uma história ligada, né, à Prefeitura de Sorocaba, ao município. E hoje no Sorocaba em Pauta Podcast a gente vai falar sobre esporte, porque esporte é um dos assuntos prediletos que a gente tem aqui para falar, porque ele traz diversos benefícios. E é dessa maneira que a gente vai explorar um pouco mais essa questão de coletividade, de delegação, de entender um pouco mais o serviço que é prestado aí pela Secretaria de Qualidade, Esportes e Qualidade de Vida, que é a SEQUAV. Para falar sobre isso, a gente tem um convidado especial, mas antes, se inscreve no nosso canal, depois que você vir essa entrevista aqui, você compartilha, multiplica. Por quê? Porque é importante não só saber a questão do esporte, mas a gente fala de saúde, a gente fala de cultura, a gente fala de educação. Então é importante você saber tudo que rola por aqui na nossa cidade, essa cidade grandiosa, esse município, né, com mais de 700 mil habitantes. E sem mais delongas, vamos falar de esporte aqui. Ítalo, muito bem-vindo, obrigado pela participação. E para a gente começar, é importante que o nosso telespectador, nosso ouvinte, quem estiver acompanhando, saiba um pouquinho do nosso entrevistado. Então, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, o que você faz na prefeitura e quem é o Ítalo. Vamos lá, prazer, Bruno, agradeço aí pela oportunidade de estar vindo aqui falar um pouquinho, né, da Jogos Abertos no Interior, falar um pouquinho de esporte também, que é um assunto, embora todo mundo tenha um pouquinho de contato, mas é bem distante ainda da população no modo geral, então fazer essa aproximação é bem legal. Agora falando um pouquinho sobre mim, sou Ítalo, tenho 27 anos, fevereiro agora, dia 15 de fevereiro, faz 2 anos de prefeitura, então sou recente de casa, nunca tinha trabalhado com serviço público, é o meu primeiro contato com administração pública, né, políticas públicas voltado ao esporte. Sou formado em educação física, bacharel, então assim, na educação física a gente tem uma diferença, né, principal, que é bacharel e licenciatura. Licenciatura é o pessoal que vai trabalhar ali na escola, né, que vai dar aula, professor. E bacharel é o pessoal que trabalha com esporte no modo geral. Então, é habilitado, por exemplo, a trabalhar com preparação física. Não que a licenciatura não seja, né, mas a principal diferença é essa. Entre várias coisas aí, mas não vou entrar nesse mérito, né. Sou recente formado também, me formei em 2022. E foi quando eu prestei o concurso, no qual eu assumi. Então, quando eu prestei esse concurso, na época quando eu prestei, eu não poderia entrar porque eu não era formado. Certo. Então, prestei o concurso, me classifiquei, ele tinha uma classificação boa, e aí depois, no ano 2024, o concurso me chamou e eu tomei posse do cargo, né? Faz um ano e meio que eu estou como chefe da seção de esporte de alto rendimento, que aí a gente trabalha mais especificamente com essa questão dos jogos abertos, né? No caso que a gente veio aqui comentar um pouquinho sobre, e também o pré-jogos abertos tem os jogos regionais, que aí conforme a gente for conversando eu vou explicar mais ou menos o cenário dos jogos regionais, que é o que leva de fato para os jogos abertos. Perfeito. A gente teve uma condição histórica aí, né? Estava muito tempo, acho que décadas, né? 70 anos sem ter essa colocação aí. Conta um pouquinho pra gente como é que foi, né? O sabor dessa conquista. Explica pra gente também como que é a dinâmica desses jogos regionais, né? Como que é a atmosfera, a adrenalina dos atletas, a preparação. Fica à vontade, explica tudo pra gente conhecer esse universo. Então, acho que o primeiro assunto é isso. A gente tem um lastro, né, de tempo entre, se não me falha a memória, 1954, que foi a última vez que Sorocaba subiu no pódio dos Jogos Abertos, né? Obviamente, tem mudanças no formato da competição, mas, no geral, a gente tem esse período de tempo. Essa questão do pódio é algo que o próprio secretário, ele, assim, desde o momento que ele tomou posse, antes mesmo de eu entrar na prefeitura, ele já conversava com a equipe que estava lá, que era um desejo dele retornar, porque ele é de Sorocaba, então, assim, era um desejo dele, na condição dele de secretário, né? E foi uma causa que a gente abraçou como equipe, a divisão, né, de esporte de alto rendimento e social, na qual eu faço parte. A gente trabalha justamente para esses eventos principais. E é uma causa que a gente, desde o primeiro momento ali,
no nosso dia a dia, a gente sabia da dificuldade, né, pelo período de tempo, e assim, foi algo histórico, né, pra gente, e fazer parte desse momento, assim, para a prefeitura e para a Secretaria de Esporte é algo assim, que nós que trabalhamos ali, que ficamos, né, os 12 dias lá em Ribeirão Preto, assim, foi muito gratificante. Então agora, explicando um pouco da dinâmica, como que funcionam os Jogos Abertos. Então, esse ano de 2025 que passou, foi a 87ª edição, né? E os Jogos Abertos ele é conhecido como a Olimpíada Caipira, vamos assim dizer. Isso é até a própria Secretaria do Estado, né? Secretaria de Esporte do Estado, que é quem organiza essa competição, ela utiliza essa nomenclatura. Por quê? É um evento grandioso. Muito tempo atrás, acho que até pela questão da proximidade, né, com cidades mais afastadas, com você mobilizando ali cerca de 8 a 10 mil pessoas, levando para uma cidade, era um evento histórico, né? Não que hoje não seja, mas um tempo atrás era visto, tinha essa descrição de Olimpíadas Caipiras, né? Então ali, essa dinâmica, a cidade-sede é um acordo entre a Secretaria de Esporte do Estado e os municípios, então existe um emparceramento, né? Municípios que queiram sediar os Jogos e, obviamente, o interesse logístico da Secretaria em mobilizar. Então, a cidade, né, propriamente dita, ela precisa ter uma estrutura que comporte, né, 10 mil pessoas, no quesito assim, de você acomodar 10 mil pessoas, você ter os espaços esportivos para futebol jogar, para basquete, para badminton. Bem estruturado em boas condições, né? Exato, xadrez, damas, então assim, são diversas modalidades que acontecem nesses 10 dias e a delegação, ela vai indo, né, às cidades do estado de São Paulo inteiro, então assim, os Jogos Abertos do interior, esse formato no qual nós participamos é único e exclusivo do estado de São Paulo, tá? Então só participam os municípios de São Paulo. Obviamente, se a gente for pesquisar aí, tem outros estados, por exemplo, Santa Catarina, que tem um formato muito parecido com o nosso, né? Mas, falando especificamente dos Jogos Abertos, é isso. Então, para nós entendermos como que funciona a dinâmica dos Jogos Abertos. Atualmente, a Secretaria do Estado de São Paulo, ela divide o estado em 8 regiões esportivas, na qual Sorocaba faz parte da 8ª região, por coincidência. Nesse primeiro momento, nessas 8 regiões, acontecem os jogos regionais. Então, acontecem 8 jogos regionais. Dentro da região, disputam diversas modalidades de formato regional. E as competições, as modalidades, as categorias, só classificam para os Jogos Abertos o primeiro e o segundo colocado. Na maioria das modalidades, né? Obviamente, em uma modalidade específica ou outra, é por índice, no caso, por exemplo, de atletismo, natação. Se fosse tentar fazer uma metáfora aqui, como se os Jogos Regionais fossem uma eliminatória da Copa do Mundo, exato, e os Jogos Abertos do Interior, a Copa do Mundo, com os mais bem classificados. Sua colocação foi perfeita, exatamente isso. E nos Jogos Regionais, Sorocaba, assim, historicamente, se destaca. Sempre teve ali, algum tempo atrás, tinha uma disputa bastante acirrada com o Itu também, que tem um projeto esportivo bem legal. Jundiaí também, que tem um projeto esportivo estruturado. Uma rivalidade saudável. Isso, exato. E sempre Sorocaba sempre levou bastante atletas, uma delegação robusta, né? Porque existe essa preocupação com o esporte em termos da cidade, né? Sempre tem essa cultura esportiva de disputar, de conseguir as conquistas e, obviamente, se classificar para os Jogos Abertos, né? Nos Jogos Regionais desse ano, de 2025, a gente teve uma colocação assim, histórica também, uma pontuação muito boa, que propiciou, obviamente, a classificação de várias modalidades. E, consequentemente, quanto mais modalidades você se classifica, maior é a possibilidade de você pontuar bem nos Jogos Abertos, né? Não desmerecendo as outras cidades, nem nos desmerecendo,
mas hoje os Jogos Abertos ele é dominado por Santos e São José dos Campos, né? Que existe assim um investimento muito grande, é um investimento assim que se destaca das demais cidades, né? E Sorocaba ele sempre tenta, né? Briga ali, obviamente, algumas categorias a gente se destaca, a gente ganha deles, mas justamente por isso que eu te falei, pela quantidade de atletas que eles levam, comparado ao nosso, obviamente eles vão fazer uma pontuação maior. Como se fosse Estados Unidos com aquela delegação gigantesca, um país menor com mais com quantidade de atletas menores. A proporção, né, acaba te dando mais chances de você pontuar. Exato, então assim, essas duas cidades elas já vão com uma delegação muito grande, que já assim, modalidade por modalidade, eles já acabam tendo uma pontuação muito grande e acaba já definindo no início assim essa primeira e a segunda colocação. Então a nossa expectativa, obviamente, pegar um segundo, primeiro colocado é um sonho, sim, mas a gente sabe da nossa realidade, sim. né? Então a terceira colocação é algo que a gente sempre tenta buscar nesses últimos anos e a gente se planejou para isso. Então nesse ano de 2025 a gente tinha pelos estudos, né, pela quantidade de pontos que fizemos, pela quantidade de atletas que estávamos levando, que essa possibilidade de retornar ao pódio era algo muito assim, palpável. Né? Então, ali na dinâmica, ao decorrer da competição, a gente fica fazendo ponta dia por dia, tem a divulgação do boletim oficial, que aí a gente tem a noção mais ou menos assim, ó, a gente pontuou nessa modalidade, a outra cidade ali que está disputando com a gente não pontuou, a gente abre um pouquinho, aí de repente a outra cidade acaba abrindo, então é sempre dia a dia, a gente vai fazendo as contas ali para saber como que a gente vai chegar nos últimos dias ali dos Jogos Abertos, tendo essa possibilidade mesmo de estar no pódio ou não, né? Então é mais ou menos essa dinâmica. Você nos passou essa visão mais macro de enxergar como delegações, né? Tamanhos de delegações, Sorocaba levando aí uma delegação que possa, né, almejar essa terceira colocação que nós conquistamos. Mas assim, agora olhando do ponto de vista mais individual, mais interno e até coletivo dos atletas, né? O que você atribui a esse bom resultado e a evolução que a gente tem enquanto Sorocaba para, né, essa base e esses atletas que vêm surgindo? Tá, vamos lá. Então, primeiramente, eu só queria deixar claro uma posição em termos esportivos, que é o quê? Hoje, os Jogos Abertos ele é uma competição de rendimento. Então, a gente não pode confundir uma competição de alto rendimento, de disputa, né, por pontuação, por resultado, com um esporte social, um esporte por lazer. Né? Então, não é algo pejorativo, mas o esporte de alto rendimento ele é excludente. Então, você precisa ter os melhores. Sim. E esses melhores, e os melhores, acaba tendo uma seleção. E, vamos ser assim, utilizar esse termo, de repente o Bruno, para a modalidade de futebol, ele não é tão bom quanto o Ítalo. Certo. Porém, o Bruno ele é muito bom em boxe. Legal. Então, assim, existe essa questão de você selecionar os melhores para, obviamente, você ter um resultado melhor. Sim. E hoje, como que a gente consegue fazer isso? A Secretaria de Esporte, a Sequave, todos os anos nós abrimos um edital de chamamento de representação esportiva. O que seria isso? Existe uma verba municipal que ela é repassada para o esporte de alto rendimento, para algumas equipes esportivas, para justamente representar Sorocaba naquela modalidade. Então, em termos assim, para o poder público, é muito mais barato, vamos assim dizer, você repassar essa verba para uma equipe que já é capacitada, que já tem os profissionais que só trabalham com aquela modalidade, que já tem um contato com os atletas que só praticam aquela modalidade, disputar as diversas competições e, obviamente, em contrapartida, representar Sorocaba nos Jogos Regionais e Jogos Abertos. Então, assim, essa é uma condição que nós colocamos para as equipes que participam desse edital. Então, por exemplo, a Magnus, eles competem, obviamente, na Liga Nacional, Libertadores, Mundial,
mas a categoria deles, né, eles vão ali geralmente eles vão para os jogos regionais e abertos com a categoria sub-21, é uma condição que eles têm de representar Sorocaba nesses jogos. Então, quando vai, é Sorocaba, mas obviamente é o time da Magnus. Que é um ganho mútuo, né? Exato. O município ganha com com atletas, né, bem estruturados pela condição da Magnus. Exato. E a Magnus ganha por também dar rodagem em jogo e competitividade para esses garotos também. Isso. Aí a mesma coisa entra, por exemplo, com as meninas do Renasce agora, que é o time que está na Superliga feminina, né? Então, no ano de 2024, nós estávamos em Ribeirão, em São José do Rio Preto, nos Jogos Abertos. As meninas que ganharam os Jogos Abertos, representando o Sorocaba, foram as mesmas que ganharam a Superliga B e hoje disputam a Superliga feminina. Então, assim, o esporte, né, as atletas ali, elas estão bem próximas assim, à nossa realidade. Então, por exemplo, o Munícipe, que de repente, lá de São José do Rio Preto, que assistiu a final do vôlei feminino ali, teve a oportunidade de ter um contato com algumas atletas do voleibol feminino, que hoje elas disputam a Superliga com condições assim de, obviamente, brigar com todos os times ali da elite, disputam um campeonato assim, o maior campeonato de vôlei do nosso país. Então, assim, é algo que está próximo do munícipe, né? E, obviamente, é algo que está dentro da nossa realidade ali do esporte. Então, assim, hoje, a política da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida é essa. Existe um repasse dessa verba municipal para o esporte de alto rendimento para fazer essa representação. Então, o primeiro ponto é esse. Dito isso, o que acaba acontecendo? Essas equipes que recebem essa verba, elas vão disputar as competições com condições de ganhar, né? De sempre estar brigando ali pelas primeiras colocações e, consequentemente, levar o nome de Sorocaba, né? Divulgar o nome de Sorocaba, seja ali em termos regionais, que não é o primeiro momento, e obviamente depois nos Jogos Abertos, que seria em termos assim, estadual. Então hoje, os atletas, a principal maneira de você divulgar tanto o nome de Sorocaba, como também o atleta se divulgar a própria equipe dele, é disputando, né? E obviamente assim, essas competições organizadas pela Secretaria Estadual de Esporte, para algumas pessoas que desejam ter essa carreira esportiva, é o primeiro contato que elas têm. Sim. Né? Bacana. Que acaba possibilitando ali ela disputar uma competição assim, com um nível muito bom, né? Com um nível muito difícil, que vai ter esse retorno esportivo para ela, tanto em termos de conquista, de repente, ou até de desempenho esportivo. Ser um laboratório olímpico, vamos dizer assim, né? Porque pode surgir um atleta ali. Não vou citar nomes, porque seria, assim, de repente eu posso cometer uma gafe, mas, assim, historicamente, nós temos alguns atletas de destaque olímpico do Brasil que já passaram por jogos regionais e jogos abertos. E desde pequeno, né? Então a Secretaria Estadual, ela tem as competições ali voltadas para os jovens, os Jogos da Juventude, por exemplo, que tem até uma faixa etária ali que no máximo chega a 18 anos, e depois aí já tem essas competições que voltam, né, com um limite de idade um pouco maior, que seriam os Jogos Regionais e Abertos. Então, não deixa, como você mesmo falou, não deixa de ser um laboratório olímpico e uma maneira de repente, você descobrir alguns talentos específicos. Legal. Né? Então, hoje, o esporte, culturalmente, né, o futebol ele domina o nosso país. E para as outras modalidades, essas competições, assim, de repente, a chance de uma pessoa se destacar, sei lá, na damas, por exemplo, que é um esporte, né, embora seja com tabuleiro, mas é um esporte, alguém vê essa pessoa e ela virar um atleta com projeção internacional. E o legal da dama, puxa vida, é que ele não tem essa condição física de exigência, né? Por exemplo, psicológica, você vai jogar basquete, não dá. A gente até tem atletas de menor esporte que se destacam,
Mas ali a altura é fundamental, bem como no vôlei, né? Se você não for um líbero ali, que é, né, pode ser de menor estatura. O futebol já é mais democrático nesse aspecto, mas daí para quem já está um pouquinho mais acima do peso, já é até criticado pela torcida. Sim. Agora, por exemplo, um xadrez, uma dama, você já tem uma questão mais intelectual, né? Que utiliza essa... E aí entra aquilo que eu falei anteriormente, que o esporte ele é excludente, porque no basquete... De alto rendimento, né? É, do alto rendimento, exato. Porque no basquete, quanto mais alto você for... É mais vantajoso, né? É uma vantagem física que você tem mediante ao seu adversário. E, obviamente, de repente, uma pessoa um pouco mais baixa, ela vai compensar na agilidade, na velocidade, na visão de jogo. Mas a altura, ela sempre vai ser um diferencial. E nesses outros esportes, não necessariamente. Então, o xadrez, por exemplo, se a pessoa tiver 2 metros, 1,50 m, o que vai definir é a visão dela, né? O raciocínio, o psicológico dela. Então, assim, o esporte, ao mesmo tempo que ele é excludente, em algumas modalidades, ele é democrático. Né? Então, existe essa possibilidade, uma pessoa que não dá certo no futsal, se encontrar numa outra modalidade, por exemplo, o xadrez. Então, o esporte tem isso também. Tá vendo, pessoal, que bacana? Ó, essa questão do esporte que a gente envolve em relação a, desde a oferta de serviços ali para criança, até os mais jovens chegarem numa condição adulta também. Primeiro, ela tem essa importância social, né? De, ao você estar ocupado ali com o esporte, concentrado em ter um rendimento cada vez melhor para ganho de si próprio, voltado para a saúde, socialização, você ainda pode avançar, de repente, se tiver essa afinidade, né? Essa aptidão para uma questão de competição. A gente fala aqui a respeito, né, dessa seleção, mas o esporte ele começa ali de uma maneira benéfica, despretensiosa, né? Exato. E aí depois você vai fazendo esse refinamento para saber se você vai competir ou não. De toda forma, o esporte sempre vai ser benéfico e vai trazer essas condições de crescimento pessoal, psicológico, até intelectual, dependendo da modalidade, e de coletividade. Aproveitando que eu estou falando contigo, já sabe, né? Se inscreve no nosso canal aqui, multiplica, compartilha, leva essa informação para a galera. Você que é do esporte, quer saber como é que funciona jogos abertos no interior, jogos regionais, como participar, a gente vai falar tudo isso com o Ítalo agora aqui. Ítalo, você que está na ponta ali também, né, do dia a dia, para chegar, né, nesse alto rendimento, a gente entendeu que tem essa seleção que você fala até de afinidade com modalidades. Isso. Mas é para o cara que nunca, ele está lá de bobeira, né? É um adolescente, 14 anos, sai da escola e fala, pô, estudo de manhã, quero fazer alguma coisa à tarde. Tem possibilidade para ele ter esse contato inicial com o esporte? Com certeza. Então, assim, nesse edital que eu te falei de representação esportiva, uma das condições também é as equipes que são contempladas, elas desenvolverem o trabalho social, que é, acho que a primeira maneira que elas têm de possibilidade de captar um possível talento, né? E como que acontece isso? Tendo a participação. Hoje, nós temos diversos centros esportivos pela nossa cidade, né? E isso, aí eu também não vou entrar no detalhe onde cada modalidade acontece. Certo. Aí o pessoal pode acessar o site da Secretaria de Esporte, né? Acessa o site da Prefeitura, tem a aba lá, Esportes e Qualidade de Vida, e tem a programação dos centros esportivos. Então hoje qualquer munícipe, ele pode ver a programação e ele pode entrar em contato, né, com o centro esportivo, com a nossa secretaria, para fazer, mediante a vaga, obviamente, esse desejo, né, ele manifestar esse desejo de participar daquela modalidade. Isso seja basquete, handebol, xadrez, damas, badminton, karatê, taekwondo, enfim, diversas modalidades. Então o munícipe, ele pode e ele deve, eu até aconselho assim, procura, né, porque de repente passa a ser aquilo, tenho tempo ocioso, vou fazer algo para a saúde, né, vamos dizer assim, para matar o tempo. Sim, né? Sim, começa despretensiosamente, né? E de repente ele começa a ter aquele contato, ele começa a se dedicar e de repente ele pode chamar a atenção do técnico ali, que é específico para aquela modalidade que tem essa disputa, que disputa as competições, e ser chamado. Isso é a coisa mais normal no esporte, né? E na nossa cidade não é diferente. Então, o município que ele quiser, né, ter esse contato com o esporte, pode procurar lá o site da Secretaria,
esporte de qualidade de vida, procura lá a aba dos centros esportivos, que ele vai ter uma programação. Obviamente esse ano, como é janeiro, tem uma programação específica de férias para os centros esportivos, mas nos próximos meses já vai ter essa questão das aulas disponíveis, né, para o município manifestar esse interesse e se colocar lá e se candidatar à vaga. Aí obviamente tem uns critérios lá que uma outra parte da secretaria que cuida, mas sim, procura lá, procura a modalidade que mais desperta, né, o interesse, que pode sim, garanto que pode, que vai ter esse contato, né, e aí obviamente por questões individuais e também o olhar da comissão técnica, por exemplo, pode ter essa transição entre a pessoa que estava lá só pelo lazer virar um atleta. Excelente. Então você está vendo aqui, ó, você que está em casa, você tem que estar vendo com o seu celular, possibilidade de começar, tem serviço para isso. Então, Marcel já vai deixar aqui para você o site da Sequap para você poder acessar, e aí você lá você dá aquela navegada, vê qual modalidade você se identifica, tem curiosidade, e também os nossos ginásios, nossos centros esportivos à disposição para você também ver datas, horários e tudo mais. Para começar, vamos voltar um pouquinho para os Jogos Abertos para falar sobre essa condição histórica que a gente teve, mas também a dificuldades, desafios e dificuldades também, né? Que são esses, para a gente entender a dimensão do que representa isso para a cidade. Condições de ônibus, caminhões, aquela galera dos bastidores, acho que é um momento importante para valorizar, além dos atletas, toda essa galera também, né? Agora a gente vai falar um pouco da logística, né? Agora só tentei contextualizar, né, para todo mundo que está nos assistindo ali entender como que funciona a dinâmica dos jogos, né? Então, existe uma programação que ela é divulgada no início do ano aqui pela Secretaria Estadual de Esporte, que eles definem, né, a data e o local dos eventos que vão acontecer. Então, no início do ano, nós já sabemos onde nós vamos disputar os Jogos Regionais e onde nós vamos disputar os Jogos Abertos. Partindo desse ponto, a Secretaria começa a se mobilizar em termos logísticos para nós levarmos as melhores condições possíveis para os nossos atletas ficarem ali, seja modalidade que dura mais tempo, talvez 7 dias, para eles ficarem alojados ali os 7 dias e desempenharem o melhor possível. Então, hoje, a Secretaria ela tem o cuidado, né, de contratar o serviço de limpeza, né, para cuidar ali do alojamento, banheiros, né, que é um ponto crítico, né, porque nós ficamos alojados em uma escola estadual. A Secretaria de Ensino do Estado cede uma escola estadual para todas as cidades que vão ficar alojadas, né, e a gente acaba tendo que improvisar algumas coisinhas, né? Então, são poucas as escolas que têm uma estrutura de banheiro que consiga suportar, talvez o nosso pico esse ano foi 280 pessoas. Muita gente. 280 pessoas tomando banho o dia inteiro, assim, não é demérito, mas eu acredito que sejam poucos os lugares que consigam suportar essa quantidade de pessoas, né? Ali ao longo do dia. Então, a gente tem essa preocupação em contratar uma empresa, né, por meio de licitação, que vai fazer ali a limpeza do alojamento, né, que vai fazer a limpeza dos banheiros, que vai repor ali o papel higiênico, o sabão, né, que vai tentar deixar o mais limpo possível, conforme a quantidade de uso. Nós contratamos uma equipe de fisioterapia que vai cuidar dos atletas durante a competição, né? Então, por questões obviamente esportivas ali, de repente tem um trauma, tem uma lesão que ela é tratável em um curto período de tempo, então tem um pessoal da fisioterapia que é especialista nessa área, que vai cuidar. Recuperação muscular ali, né, no dia a dia também. Exato, que vai cuidar, que vai dar condição desse atleta, assim, ele continuar na competição e ter o melhor desempenho possível naquele curto período de tempo, né? Nós também contratamos uma empresa que vai fazer
a segurança não armada do nosso local, então fica o pessoal ali fazendo controle de acesso, somente é permitido entrar no alojamento quem é atleta ou comissão técnica, pessoas autorizadas, isso, pessoas autorizadas ou devidamente comunicadas a nós, né? Então eu estava como chefe da delegação, então, por exemplo, esse caso que aconteceu em 2025, foi um pessoal da Secretaria do Estado no nosso alojamento. Nesse primeiro momento, os nossos vigias ali, nossos controladores de acesso, eles barraram essas pessoas, porque elas não estavam identificadas, né? Exato, não, mesmo estando ali identificadas como a Secretaria do Estado, elas não estavam autorizadas a entrar no alojamento, porque ele é único e exclusivo para for necessário, né? Exato, e comissão técnica. Depois desse contato, obviamente, a gente identifica as pessoas e aí eles acabam entrando. Então, a gente tem esse cuidado, né? Obviamente, os atletas ficam, de repente, a modalidade disputa o dia inteiro, fica fora, em outro município, como foi, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, que o pessoal teve que se deslocar de Ribeirão Preto para Sertãozinho, para Serrana, que são cidades próximas. Brodowski ali também, Brodowski, isso, são cidades próximas. Então, existe esse cuidado como pertence do atleta que fica no alojamento. Então, assim, nós temos esse cuidado, né? Temos também uma empresa que cuida da alimentação, então a gente fornece 5 refeições ao longo do dia, então café da manhã, almoço, café da tarde. Não é pouco, né? São 280 pessoas, né? Então vamos combinar que tem algumas toneladas de comida. E não puxando a sardinha, mas assim, a comida é boa. Boa, né? E se nós que não estamos disputando nada ali, se a gente se empolgar, volta com uns 2, 3 quilos a mais. Você nem queima caloria. A comida é boa, a comida é legal. boa. E é o dia inteiro comendo, né? Então, assim, a gente tem um cuidado, né, de fornecer um cardápio amplo, né, para os atletas, por quê? Isso aí agora eu vou falar uma questão específica. Modalidades esportivas diferentes, distintas, elas requerem uma alimentação específica. Diferente, sim. Então, de repente, o que uma modalidade come em quantidade, a outra nunca vai comer, porque é a demanda energética que ela vai precisar ali para disputar. Então, a gente contrata por meio da licitação essa empresa justamente para fornecer um cardápio amplo, né? Esse cardápio dos 10, 12 dias de competições, ele nos é enviado anteriormente para a gente aprovar, né, esse cardápio e aí ficar apto para as diversas modalidades ali, para os atletas, comissões técnicas conseguirem se alimentar mediante a demanda e a necessidade da sua modalidade, né? E obviamente, se a gente tiver tudo isso e não tiver uma empresa que leve os colchões, as camas de Sorocaba para lá, nada acontece. Então nós também contratamos uma empresa que faz esse transporte de todos os materiais da secretaria, que fica no almoxarifado da secretaria, para a cidade que vai sediar os jogos. Então, camas, beliches, colchões, máquina de lavar, né? Se não tem a máquina de lavar, os uniformes ficam sujos e aí, obviamente, tem essa questão de higiene envolvida. O que mais? Máquina de gelo também que a gente tem na secretaria para ter essa questão de, por exemplo, uma recuperação rápida, né? E outros equipamentos, né? Tá vendo só? Quando tem ali um último arremesso no basquete, um último chute pro gol, né? Um último movimento do atleta ali que vai, né, trazer uma medalha, essa medalha que eles colocam, olha a quantidade de gente que está envolvida por trás dessa conquista. Então, para você que está em casa, né, entender o tamanho, né, desse feito histórico de Sorocaba, não é só o atleta final que está ali, não é só aquela coletividade de poucas pessoas muitas vezes, né, que vai estar numa quadra, que vai estar no campo, uma série, um batalhão de pessoas envolvidas que cuida ali da higiene, segurança, organização, alimentação, da recuperação muscular, das lesões. Então, toda essa galera, gente, merece os parabéns, né? Eu vou parabenizar você aqui, em nome de todos eles, né? A gente está chegando finalmente. Vou pedir mais uma vez para você se inscrever no nosso canal. Não esquece, se inscreve lá, dá o seu joinha ali, ó, porque isso valoriza o trabalho, né? Não só dos servidores da gente que está trazendo essa comunicação para você, mas também ajuda na questão do algoritmo do YouTube olhar ali e levar para mais pessoas essas informações.
Então eu vou deixar aqui agora, a gente está chegando na parte final da nossa entrevista, então eu vou deixar aqui para você ter essas considerações finais e para falar alguma coisa de repente que a gente não falou, e também agora aquela oportunidade que você tem de agradecer a galera, de convidar, você tem uma câmera especial para isso, queria te parabenizar mais uma vez e agradecer pela sua presença aqui. Eu só queria, nesse último momento, né, antes das considerações finais, corroborar justamente com o que você falou. Então, assim, para essa conquista, né, que foi muito árdua, né, de 70 anos depois subir ao pódio, existe toda uma mobilização de diversas pessoas para capacitar, né, e para permitir um ambiente, um alojamento nas condições ideais ou próximas do ideal, para que essas pessoas consigam desempenhar na sua modalidade ali o máximo, consequentemente ter esse retorno, né, esportivo. Então, isso também é uma cultura, uma política que nós adotamos, né, no nosso planejamento diário ali, que é colher o feedback. Então, acabou os Jogos Abertos agora em dezembro, inclusive eu estava conversando com você, eu já estava preocupado com questões que nós podemos melhorar. Então a gente tem contato com outras cidades, outros municípios, e a gente acaba trocando essas informações ali para que de repente a gente possa fazer algumas alterações pontuais nas nossas contratações. Essa dedicação é importante porque agora Sorocaba ela entra num cenário de visibilidade, né? E com isso vem uma responsabilidade de se manter ali, né? E para esse ano de 2026 a nossa meta é se manter na terceira colocação e quem sabe ali disputar com Santos e São José pela segunda colocação, por que não? Sim, né? sim. Então eu acho que a minha consideração sobre os Jogos Abertos é isso. Então nós estamos sempre preocupados em fornecer o melhor possível nas nossas condições, com a nossa verba que é disponível, né? Para justamente nós nos mantermos na terceira colocação e quem sabe disputar ali... Pé no chão com possibilidade de sonhar. Com certeza, com certeza. Agora olhando para a câmera, queria agradecer Bruno e todo mundo aqui da Secretaria de Comunicação pela oportunidade, pelo convite de trazer um pouco do esporte, né? Para vocês que estão nos assistindo, né? Que mesmo no nosso dia a dia o esporte ainda, principalmente esse esporte a nível municipal e estadual, ele é um pouco distante da maioria das pessoas, né? Então, eu, na condição de chefe da delegação de Sorocaba nos Jogos Abertos do ano de 2025, queria agradecer principalmente a equipe no qual eu trabalhei. Estive na função de chefe da delegação, mas não trabalhei sozinho. Então, queria agradecer a todo mundo ali que ficou longe da família, né, os 12 dias, 10, 12 dias ali, e antes disso, que fez acontecer, o pessoal também da Secretaria de Administração, que nos auxilia, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Comunicação, que faz essa divulgação, né, dos canais oficiais ali da Prefeitura, para o munícipe mesmo ter esse contato com o esporte, com os Jogos Abertos e, obviamente, com as modalidades esportivas. E, obviamente, o meu chefe, né, e o secretário que confiaram em mim essa função. E o pessoal que trabalhou ali comigo do último ao primeiro dia, né? Então, Pardal, Cheles, Letícia, Érica, né, que é o pessoal que da secretaria, são servidores também que estavam lá, que nós fizemos acontecer, né, trabalhando dia após dia. E, obviamente, o pessoal que estava por trás. Então, o Elton, que é meu chefe de divisão, que deu todo esse suporte, que fez alguns movimentos específicos, né, de levar alguma documentação para nós lá em Ribeirão. O secretário também, obviamente, o Vitor, pela confiança. E se eu esqueci alguma pessoa, desculpa, peço desculpa. Mas é importante, né? Peço desculpa porque são muitas pessoas trabalhando, né? São muitas pessoas envolvidas e, obviamente, a todas as pessoas, todos os profissionais que trabalharam ali, seja fisioterapia, limpeza, transporte, alimentação, vigia, né, que trabalharam conosco, que também essa colocação não é só nossa, é deles também que trabalharam. E, obviamente, os parabéns para as comissões técnicas e para os atletas, que eles que fazem o show acontecer, eles que fizeram Sorocaba chegar nessa colocação depois de 70 anos. Então, é muito gratificante para nós,
né? É gratificante para mim, com pouco tempo de casa e com pouca experiência no serviço público, ter uma função tão importante que é, querendo ou não, gerir ali cerca de 450 pessoas durante os Jogos Abertos. E na minha primeira oportunidade como chefe da delegação já ter essa conquista é algo que vai ficar para mim em termos de carreira. O homem é pé quente, hein? O homem é pé quente. Eu tinha fama de ser pé frio na secretaria. Eu tinha fama de ser pé frio. Mas como chefe da delegação primeira já quebrou o tabu já aí, chegou. Ninguém pode me criticar. Acho que é isso. Perfeito, então obrigado, parabéns mais uma vez. Para você entender o tamanho do feito, a gente discorreu aqui o tamanho dessa equipe, as pessoas que estão por trás para chegar ali, o trabalho importante social feito na ponta, né, até para captar o início desses atletas e depois ir fazendo esse refinamento para saber a identificação de cada uma modalidade. Um papo muito bacana. Parabéns, Ítalo, por esse feito com toda a equipe, né? Justíssimo todos os agradecimentos que ele fez, porque tem muita gente envolvida. E assim como eu agradeço a você, né, por nos acompanhar, pedir mais uma vez aí para você se inscrever no nosso canal para chegar essas informações e muitas outras para muito mais gente. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço, né, mais uma vez a sua companhia e eu te espero no próximo Sorocaba em Pauta Podcast. Até mais!